Olá, pecadores, CCBistas, suas bulas sem cabeça. São Paulo, 3 a 7 de setembro de 2021, iniciaram-se essas reuniões em nome do Senhor Jesus, em nome do capeta, vamos se lascar, em nome do Senhor Jesus. Em virtude da pandemia mundial manifesta no ano de 2020, não foram realizadas as reuniões gerais de ensinamento. Grande coisa, alguém morreu por isso. Alguém fez falta essa merda. E com isto não foram publicados tópicos de ensinamento. Grandes merda. E vai mudança, agora a gasolina baixou, o dólar caiu, todo mundo tá empregado, todo mundo tá suprido. Cadê essas merda de tópico? Fez falta isso aqui pra quem? Tudo repetido e a mesma merda. Pegaram o dinheiro dos CCBistas, compraram... Imprimir. Besteira. Eu vou ler uma dessas merda aqui. Ó. Eu vou ler uma essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui do... Cadê? Da perda do ministério. Da perda do ministério. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. O 12. O 12. Aqui, ó. Impedimentos para... Sabe esses cooperadores, esse pessoal aí que pede, que renuncia ao cargo que renuncia o cargo na obra? Eles não explicam por quê? Presta atenção aqui. Aqui, ó. Impedimentos para o exercício de ministério ou cargo. Ministério ou cargo. Espera um pouco aí. Olha aqui, ó. Impedimentos para o exercício de ministério ou cargo. Aqui, manifestando-se anormalidades físicas. Eu vou ler, depois eu volto. É curtinho. Manifestando-se anormalidades físicas, psicológicas ou de ausências inevitáveis que dificultam o atendimento do ministério ou cargo que ocupam. Aconselha-se que os irmãos disponibilizem lugar para o bem comum da igreja. Ponto. Caso renuncie, não será imputado culpa. Caso renuncie, não será imputado culpa. Que culpa? Quer dizer que o ministério inventa uma culpa para jogar para o povo se você não renunciar. É por isso que eles ficam caladinhos? Eu já falei daquele caso do cooperador de Campinas, famosinho cooperador de Campinas, lá do Parque Valência 2, que eu vou tentar botar o card dele aqui. Onde é que eu vou botar o card dele? Aqui, vou botar o card aqui. Então é o seguinte, se o ancião, se o diácono, se o cooperador do jovem, se o encarregado local, se o encarregado regional, se o presidente da administração, enfim, esse do ministério e outros cargos qualquer, geral. Se você não renunciar, será imputado culpa? E se você não tiver a culpa? Será inventada para jogar para a irmandade, para os pecadores CCBista que você é culpado? É assim que funciona? É o estilo Jezabel de ser? Aí você fala, aí o cavaleiro fala, não, eu não vou renunciar a nada. Aí o ministério vai, me imputa uma culpa se eu não renunciar. Olha, ou você sai por bem ou você sai por mal. Mas eu não vou sair. Sai por que eu vou sair? Eu não fiz nada de errado, por que eu vou sair? Mas a gente não quer, não sei o quê, bababá. Ou você sai por bem ou você sai por mal. Mas eu não fiz nada. A gente imputa uma culpa, inventa uma coisa contra você. Pegou a visão aí? Você não viu essa, né? Você não viu essa, né? Você não percebeu, né? Mas o cavaleiro CCB pegou a visão aí? Águia. Pegou a visão aí? Quem mora no monte
vê a presa lá de cima. Né? Eu não tenho culpa, mas olha aqui, ó. Manifestando-se anormalidades físicas, ou seja, a congregação não, o maldito ministério, eles dão acessibilidade só para você congregar e dar coleta, sabe? Coleta para eles administrar, aí depois eles vão administrar. Então isso eles dão acessibilidade. Mas para você exercer um ministério ou cargo, eles não te dão acessibilidade. Eles querem que você renuncie. Se você não renunciar, eles imputa a culpa em você. A acessibilidade que o ministério fornece é só para pecadores ser besta, congregar, batizar, porque aí tem mais membros, aí tem mais coleta, vai na, sabe? A acessibilidade, banheiro para cadeirante, estacionamento para cadeirante, acesso, mas para atender o ministério não. Aí você tem que renunciar. Por exemplo, acessibilidade para porteiro ficar na portaria não tem. Então o porteiro teve algum problema lá de locomoção, ele tem que renunciar ao cargo. E se ele não renunciar, caso não renuncie, não será imputado culpa. Se ele renunciar, não será imputado culpa. Mas se ele renunciar, se ele renunciar, não será imputado culpa. Mas se ele não renunciar, porque ele não pode atender a porta, porque ele está com problema na perna, sabe? Aí ele é imputado culpado para a Irmandade. Lembra no vídeo passado aqui que eu falei dos valores cristãos? É esses seus valores cristãos, maldito Braz. É esse aqui os valores cristãos que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer? Para votar em candidatos com valores cristãos? É esse os vossos valores cristãos, seu safado? Tá se vendo aqui o seu valor cristão? Mentiroso, desgraçado. Mentirosos, porque são muitos, são uma legião de capeta. Então porteiro é porteiro. Ele teve um problema de saúde físico no trabalho, no transporte indo para o trabalho, ou teve uma enfermidade lá. Então ele não tem acessibilidade para atender o cargo frequentemente. Então ele tem que renunciar. Se ele não renunciar, aí vem o maldito Braz com sua maldita legião de satanás, de diabo, e aí imputa culpa nele. É assim. Tá bom. E aí você, ô puxa-saco, bajulador, lambibota, limpa a bunda do ancião. Você não tem vergonha disso, não? Não tem, né? Aqui, ó. Vamos ler de novo, porque tem mais coisa. Tudo isso aqui estou tirando disso aqui. Aí, no 12. Impedimentos para o exercício ministerial, cargo manifestando-se anormalidades físicas. Ou seja, se você tiver uma perna, você não é normal. Se você tiver um braço, não é normal. O normal é só se você tiver um braço para dar coleta, ir lá para dar dinheiro, aí você tá tudo normal. Ok. Manifestando-se anormalidades físicas, psicológicas. Então o Braz tem anormalidades físicas, psicológicas ou de ausências inevitáveis. Então o Braz tem um sujeito lá, um departamento que analisa se fulano de tal não pode atender a obra ou ministério porque está com problemas psicológicos. Então o Braz tem um departamento para analisar isso. Tem. Então, aí chega um ancião lá, ele resolveu não acatar as ordens do Braz, pregar lá, fazer e cumprir a vontade de Deus. Então o ancião lá, um cooperador lá, um porteiro lá, seja lá qual for o cargo, o ministério na obra. Então ele resolve desafiar o Braz falando a verdade e executando a palavra. Então o Braz chega e diz que ele está com problemas psicológicos, por isso ele tem que entregar o ministério. Então o Braz tem um departamento para dizer se você está com problemas psicológicos.
Aí o Braz disse que tá, tem um atestado lá, não oficial pelo Ministério da Saúde, um atestado lá nos gabinetes, lá na panelinha, sabe? Na panelinha. Então, aí chega um sujeito, vamos dizer que ele tem problemas psicológicos, que ele não pode atender o ministério porque ele tem problemas psicológicos. Aí ele chega naquele irmão que pregou, que anda nas escrituras e fala, irmão, você tem que renunciar ao cargo, ou ministério. Mas por quê? Não, porque você está com problemas psicológicos. Problemas psicológicos? Irmão, renuncie numa boa aí, senão a gente vai imputar uns pecadões aqui para você no meio da Irmandade. Você sabe que a Irmandade ouve a nós. O que a gente fala, a Irmandade, se a gente cagar, a Irmandade limpa a nossa bunda. Se a gente pedir um boquete, a Irmandade faz um boquete em nós. Então, numa boa aí, irmão. Numa boa aí. Renuncia aí, que a gente não imputa pecado contra você. Irmão, mas eu não fiz nada. Irmão, você está com problemas psicológicos. Irmão, não force a barra, sabe? Irmão, renuncia aí, numa boa, a gente dá uma carta, fala que foi assuntos pessoais, não sei o quê. Aí a gente não imputa pecado contra você. Você sabe que a gente é Jezabel, né? A gente inventa as coisas aqui e é mandado e aceita nossas... Hein? Aí o irmão vai, o covarde vai e renuncia o ministério. Ou o cargo. Porque se não renunciar, o ministério faz isso aqui, ó, imputa culpa. Entendeu como funciona o Braz? O cavaleiro aqui está passando a visão para você aqui. Entendeu como funciona o Braz? Então é o seguinte, um instrutor lá, um encarregado de orquestra, ele decide afrouxar as rédeas para os irmãos ter acesso a aprender a música. Aí o encarregado regional vem dizer, irmão, não, tem que botar mais dificuldade, tem que criar mais empecilho, tem que ser... Aí o encarregado fala, irmão, não precisa essa frescura aí não, para ser música, tá? Não precisa ir, os antigos, às vezes até o encarregado é antigo, os antigos eles foram músicos, tocavam bem, sem precisar desse... Aí o encarregado regional vai e fala pro ancião. O ancião vai, põe na reunião. Chega lá, imputa o sujeito, chega lá, imputa o encarregado, dizendo que ele está com problemas psicológicos. Outras coisas. Aí força ele a renunciar. Se ele não quiser renunciar, aí faz isso aqui, ó. Imputado culpa. Caso renuncie, não será imputado culpa. Mas se não renunciar, será imputado culpa. E quando o ministério imputa a culpa, ele imputa a culpa para quem? Não é para o povo? Para os pecadores ser bestas? E aí os pecadores ser bestas não vão receber esse irmão que foi imputado culpa, não vou convidar para jantar, para festa de casamento, para congregar fora, para visitar, para ser visitado, entendeu? E aí ele fica isolado, aí ele para de congregar, aí lascou tudo. Aí eu abro um canal no YouTube, ou se não contando as más experiências dele para outros, e aí desce o cacete. Tá, pegou a visão aí? Você tá no canal do Cavaleiro CCB, rapaz. Aqui não tem, sabe? Aqui não faz média não, rapaz. Aqui fala e se lasque. Você não tá gostando? Se lasque você, vai se lascar. Eu tô falando pra você não gostar mesmo. Quer dizer, quem quiser gostar, gosta. Bora mais coisas aqui. Não adianta morder a fronha não, que eu não tenho medo de você não. Manifestando-se anormalidades físicas, psicológicas de ausências inevitáveis. Ausências inevitáveis, aqueles cooperador de jovem, instrutor. Por exemplo, você é instrutor, cooperador de jovem, você decide congregar em outro lugar. Esse negócio de comum não serve para nada. Que negócio de comum que? Eu vou congregar onde eu quiser. Aí você é cooperador de jovem, aí você é músico, encarregado, instrutor. Tem ensaio na minha comum? Vou no ensaio daquele irmão lá e acabou. Aí você é o que aqui, ó? Você será
você será incluído aqui em ausências inevitáveis. Você faltou, porque tem ensinamento, tem tópico, né, que o músico não pode deixar de sair da sua comum no ensaio, por exemplo. Se um músico sai não for no ensaio da comum dele, for em outro ensaio, aí já cai nessa aqui, ó, ausência. E aí você, se for instrutor, já perde o cargo. Aí o seguinte, se você não renunciar, será imputado culpado. E a culpa eles que inventam. Mesmo que você não tenha culpa, eles inventam. Entendeu? Porque tem muito ancião, cooperador de jovem, que renunciam e não diz os motivos. Porque se ele disser, o Braz dá com a língua nos dentes, inventa uma culpa para ele. E aqui não é... Você sabe que no direito penal tem aquele negócio lá de como é que é? Um crime lá, prescrição. No direito penal, na lei aí, tem a prescrição. Se o crime prescrever, sabe, que acontece muito com político, né? Corrupção. Aí o Ministério Público não consegue provar, aí o juiz, aí a justiça não julga, aí o crime prescreve. Aí acabou. Então, um ancião, ele renuncia e não conta os motivos. Lá na frente, se ele contar, o Braz volta a se juntar e inventa uma culpa para ele, para jogar pro povo. E o Braz sabe como jogar pro povo, né? Joga pelos cotovelos, né? Pelos bajulador, pelos puxa-saco. Então o ancião renuncia, não conta os motivos. O cooperador renuncia, não conta os motivos. O cooperador de jovem renuncia, não conta os motivos. As pessoas renunciam os cargos e o ministério não conta o motivo. Por quê? Porque se ele contar, o ministério inventa uma culpa para a renúncia dele. Inventa. Se não tiver, inventa. E aí é pior. Porque aí o sujeito tem a família, então ele renuncia para não prejudicar a família, a esposa, os filhos, sabe? Para não ficar mal com a irmandade. E aí ele continua com todas as liberdades, menos a que ele tinha. Entendeu por que eles não contam? Rapaz, vários heróis, os heróis da fé que ficou escrito em Hebreus, é porque eles eram heróis da fé. Eles não negavam por nada. Se eles eram inocentes... Olha, você vê em países, por exemplo, a Rússia, a Bielorrússia, que é do mesmo regime da Rússia, Venezuela, Irã, esses países tiranos, se você infringir uma lei de trânsito, mas eles têm alguma... Se você for um crítico do sistema do governo deles, eu estou falando isso de quem é russo para russo. Se um russo lá, ele for crítico do governo russo, então aí ele infringiu uma lei de trânsito, aí o que é que a justiça aí lá no gabinete, lá nos porões, fazem com o sujeito? Obriga eles a assinar um atestado de culpa. Obriga ele a assinar um atestado de culpa. Para passar para o povo que ele... Sabe aquele jornalista lá que foi pego lá no avião lá da Bielorrússia? Ele era um jornalista da Bielorrússia e era crítico do governo. E aí ele estava passando de avião e foi sequestrado. E aí sequestraram o avião, prenderam ele, aí levaram ele para lá, obrigaram ele a assinar um termo de culpa lá e tudo. Mas todo mundo sabe que ele não é culpado. Mas como ele era crítico do governo, todo mundo sabe. Então levaram ele, obrigaram ele a assinar um atestado de culpa. Isso acontece em regimes tiranos, sanguinário, canalha. Então o Braz, se você for crítico ou desobedecer o Braz, eles inventam um atestado de culpa para você. E aí obriga você a se culpar. Porque se você não se culpar, será pior. Então, sabe os heróis da fé, né? Eles morreram porque eles não eram culpados e nem se subjugaram
a porcaria de tirano nenhum. Isso quando não é questão de vida ou morte. Você vê esses bunda mole na congregação, eles renunciam por uma coisa que eles não fizeram, ou mesmo que eles fizeram não era digno de perder o cargo, porque para não ficar mal perante. Houve homens de Deus, que nem está escrito nos Hebreus, que eram heróis da fé. Esses de hoje são bunda moles da fé. Paulo disse, os heróis da fé, homens que morreram, tá nos Hebreus lá, e se você ler na Bíblia inteira, tá lá os heróis da fé. Nós temos hoje os bunda moles da fé. Eles renunciam, eles se aceitam a ser tajado de culpado por uma coisa que às vezes nem cometeram, só para ficar. Esses são os bunda moles da fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não, a gente não é culpado de nada, a gente não vai fazer isso aí não. E pronto, quiser jogar nós na fogueira, lá no forno, jogue, vá se lascar. E daí? Hoje, se você é músico, é instrutor, encarregado de orquestra, você não pode congregar em outro lugar, porque se você congregar, você vai cair nas ausências aqui. Você vai cair nas ausências aqui, vai ser imputado como ausências. Aí, se você fizer isso várias vezes, o ministério chega em você e diz, você tem que renunciar. Se você não renunciar, a gente imputa a culpa para você. Esses são os bunda moles da fé, que renuncia por uma coisa que não fizeram. Esses são os bunda moles da fé. Antes, os heróis da fé. Hoje, os bunda moles da fé. Pegou a visão aqui? Então tem muita gente que renuncia. Isso aqui. Se você não for culpado, se você não for culpado, aí se diz que é culpado quando você aceita isso. Às vezes, aí se você não renunciar, o ministério te impõe culpa. Você não tem culpa, eles inventam uma culpa para você, tipo Jezabel. Aí se você é porteiro, operador do som, aí faltar é tudo, eles chegam em você e dizem, ó irmão, você tem que renunciar. Se você não renunciar, eles impõem a culpa. Inventam uma culpa. Aí se você tem anormalidades, manifesta anormalidades, você é operador do som, manifesta anormalidades, ou por uma enfermidade, tudo fica lá, sem poder atender. Por exemplo, você opera o som, ou é porteiro da igreja porteiro da igreja fica em pé. Aí de repente você tem uma enfermidade lá e você não pode ficar atendendo a porta, ficar em pé. Recomendações médicas, você fica em pé. Aí, por exemplo, se você ficar 1 ano sem atender, o ministério chega em você e fala para você renunciar. Aí o porteiro fala, nossa irmão, renunciar? Por que renunciar? Eu não posso atender. Ah, irmão, mas sabe como é que é, tá? Irmão, renuncia aí, tá? Aí começa chegando, jogando aquelas indiretas, tá? Aí você vai renunciar. Você é o bunda mole da fé que aceitou ser taxado como culpado por uma coisa que você não fez. Você é uma vítima. Se você está sem poder atender a porta, você não é culpado. Mas aí se você renunciar, o ministério inventa uma culpa para você. Porque o ministério só é acessibilidade quando é para dar dinheiro. Sabe? Depois eu volto com outros casos nesse mesmo assunto. Até mais.